nos estúdios da Itatiaia com o jornalista, escritor e membro da Academia Mineira de Letras, J.D. Vidal. Ô Vidal, diga pra gente, por que o Papa Francisco não visitou a Argentina? Era um Papa de direita, de esquerda? É normal esse tipo de comportamento de não visitar o país, talvez para não interferir na política? Essa é a pergunta que todo mundo se fez e continua se fazendo. Por que o Papa argentino não visitou a sua terra? Visitou o Brasil, visitou a Colômbia, visitou centenas de lugares pelo mundo, mas não foi à Argentina. Eu tenho a impressão, e eu quero até um dia desses perguntar a um jornalista que eu conheci lá em Buenos Aires, o Sérgio Rubin. Ele escreveu a biografia do Papa Francisco. Se eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar para ele por que, na opinião dele, o Papa não foi à Argentina. Mas eu tenho a impressão que ele não quis acirrar as contradições, né, que ele despertava na Argentina. Como você disse, havia gente que o achava de direita, ligado ao status quo, e havia gente que achava que ele fosse mais de esquerda, progressista, ligado aos movimentos sociais, etc. e tal. Agora a gente vê lá em Roma que pelo menos um daqueles que era seu adversário, ele parece ter se convertido. O presidente Milei, que na campanha dizia que o Papa Francisco era a representação do demônio na Terra, agora ele está lá, se despedindo do Papa Francisco e declarou ontem que o Papa Francisco foi o mais importante argentino da história do país. Quer dizer, vamos aguardar que agora, depois que ele morreu, ele consiga unir a Argentina. Como, aliás, é importante que todos nós cristãos nos unamos no Brasil e no mundo. As contradições não param por aí, né, Vital? Porque além dessa questão que você citou do Javier Milei, que tá lá, tá acompanhando tudo, a gente pensa, né, um Papa que pregou a humildade o tempo inteiro, sempre deixou o luxo de lado, fez escolhas sempre pelo simples. Ele tá sendo ali, né, o caixão agora do Papa tá sendo levado, né, pro enterro, tá tendo o cortejo acontecendo, o caixão está num veículo e as pessoas podem acompanhar, mas quando a gente pensa em toda aquela estrutura ali no Vaticano, da igreja, né, os cardeais usando roupas finas, ao contrário do que o Francisco fazia, essa contradição permaneceu. E é a crítica principal que a igreja sofre no mundo todo, né, de ser uma igreja muito rica e tentar pregar a humildade. Pois é, essa é uma contradição que o Papa Francisco fez a parte dele. Ele mostrou-se um Papa humano, um Papa simples, um Papa que andava com sapato gasto, sapato preto, não era aqueles sapatos vermelhos. Vai ser enterrado, inclusive, com eles, né? Pois é, né? O Papa Bento XVI, ele gostava de roupas mais clássicas, né? E o Papa Francisco não, carregava a sua própria mala, a sua própria maleta, ele abraçava, beijava todo mundo, tem umas imagens lindas, ele beijando uma criança deficiente, né, com amor, com carinho. Então ele trouxe a igreja mais para perto do povo.